neste momento, agora, você começa a assistir a mais uma videoaula do canal Matemática na Mira. Clareza e organização são nossas vigas mestras. Sequenciando a playlist em que se resolvem questões do vestibular Unicamp 2020, primeira fase de matemática, questões de matemática, neste vídeo vamos apresentar uma solução detalhada e organizada para a questão número 33 da prova, segunda questão de matemática. O enunciado será exibido na sequência. 5 pessoas devem ficar em pé, uma ao lado da outra, para tirar uma fotografia, sendo que 2 delas se recusam a ficar lado a lado. O número de posições distintas para as 5 pessoas serem fotografadas juntas é igual a... Exibem-se as alternativas, as quais deverão ser avaliadas em momento oportuno. Para começarmos a solução, vamos representar, através de uma figura simples, as 5 pessoas acerca das quais faz menção o enunciado. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta pessoas. Na sequência, nós vamos calcular o número total de maneiras distintas de essas pessoas serem posicionadas sem qualquer restrição. Nós vamos assumir que não há restrição. Nós vamos assumir que aquelas 2 pessoas, também mencionadas no enunciado, não se recusam a ficar lado a lado. Então, vamos calcular. Utilizaremos o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo. Para isso, vamos olhar para a primeira posição, da esquerda para a direita. Há 5 maneiras, 5 escolhas possíveis para a ocupação dessa primeira posição. Há 5 pessoas, qualquer uma delas. Então, 5 maneiras. Escolhida a pessoa que vai ocupar a primeira posição, restam 4 possibilidades para a escolha da segunda posição. Qualquer uma das 4 restantes pode ocupar esta posição. Então, 4 possibilidades. Definida a pessoa que vai ficar na segunda posição da esquerda para a direita, restam 3 possibilidades, 3 pessoas para que possa ser ocupada a terceira posição. Então, 3. Do mesmo modo, agora, para a quarta posição, restam 2 pessoas. E para a última, consequentemente, resta 1. Lançamos mão, neste momento, do princípio fundamental da contagem, ao qual já me referi nos momentos que precederam o início dessa abordagem. Segundo o princípio fundamental da contagem, se o número total de possibilidades de serem posicionadas as pessoas para a fotografia, para que a fotografia seja tirada, é representado por T1, então T1 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Portanto, 5 fatorial, T1 é igual a 120. Pois bem, devagar agora, com clareza. Nós deixamos bem claro que esse T1 é o número total de maneiras de as pessoas serem posicionadas sem qualquer restrição. Mas há uma restrição. A restrição é que 2 dessas pessoas se recusam a ficar lado a lado. Vamos assumir que as 2 pessoas que se recusam a ficar lado a lado, na nossa ilustração, estão sendo coloridas de azul e vermelho. Então, azul e vermelho não podem ficar juntos. O que é que nós fazemos? É uma estratégia clássica desse tipo para esse tipo de questão. Nós consideramos as 2 como sendo uma só. Um bloco com 2. Vejam. Considerando como se as 2 fossem uma. Ótimo. Então, fazendo essa consideração, agora não há mais 5 pessoas.
e sim 4. Haja vista, que é vermelho e azul, serão consideradas uma só. Muito bem. Agora, vamos calcular o total de maneiras em que essas duas pessoas vão ficar juntas. É exatamente o que não pode ocorrer. Então vamos chamar de T2 esse número. T2 é igual. De quantas maneiras pode ser ocupada a primeira posição? 4. A segunda, 3. A terceira, 2. E a quarta, consequentemente, 1. Ocorre, entretanto, que a posição do bloco pode ser alterada. Nós podemos ter o azul antes do vermelho ou o vermelho antes do azul. Não, então esse bloco ainda pode ser permutado. As posições desse bloco ainda podem ser trocadas. Vejam, nós podemos ter vermelho azul ou azul vermelho. Então, de todas essas 4 fatorial possibilidades, ainda precisamos multiplicar esse resultado por 2. Uma vez que cada uma dessas 4 fatorial possibilidades está associada a 2. Uma em que o azul está antes do vermelho e uma em que o vermelho está antes do azul. Portanto, o total de possibilidades, agora nesse segundo caso, T2 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Vezes 2, 48. Portanto, das 120 possibilidades totais, 48 consistem exatamente em estarem juntas, vermelho e azul. Juntas as pessoas que não querem ficar juntas, que se recusam a ficar juntas. Então, desse total, nós vamos extrair, subtrair, retirar exatamente o que não se quer. Quantas possibilidades representam o que não se quer? 48. Então, o total será 120, T1, menos T2. T1 menos T2. T1 menos T2. 120 menos 48. 120 menos 48 é exatamente 72, o que finaliza a solução. É um problema clássico. Calcula-se todo o total possível, calcula-se o que não pode, retira-se, subtrai-se, extrai-se do total aquilo que representa o que não se pode, aquela quantidade que representa o que não se pode, o que não se quer. Então, a solução fica finalizada, uma vez que a resposta correta é representada pela letra B. 72 possibilidades. Eu espero que as elucidações tenham sido feitas de maneira clara e organizada, consentânea com o objetivo principal deste canal. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.